Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. As perguntas 562, 563 e 564. Mas antes de começar o nosso estudo, te peço que comente nos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e deixe o seu ok, o seu joinha. Isso é muito importante para essa plataforma divulgar o nosso conteúdo. E nessa parte do estudo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala sobre as atividades permanentes dos espíritos no plano espiritual. A análise das questões 562, 563 e 564 do Livro dos Espíritos revela a profunda organização na vida espiritual e a continuidade da atividade dos espíritos, mesmo após alcançarem níveis elevados de evolução. Vamos explorar cada questão detalhadamente. Na questão 562, Allan Kardec perguntou: já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? E os espíritos responderam: o que vocês querem da eternidade? A desocupação eterna seria uma eterna angústia. Aqui nessa resposta, somos levados a refletir sobre a natureza do progresso espiritual. Mesmo os espíritos mais elevados, que já alcançaram um vasto conhecimento e perfeição moral, não entram em um estado de repouso absoluto e contemplação. A resposta deixa claro que a ideia de desocupação eterna seria insustentável, levando ao que podemos chamar de uma angústia da inatividade. Esse conceito desafia a ideia comum de que o objetivo final do espírito seria um estado de descanso e contemplação absoluta. Pelo contrário, o progresso é infinito e, portanto, a atividade é uma constante, ainda que não se assemelhe ao tipo de ocupação material que conhecemos na Terra. O repouso absoluto seria contrário à natureza dinâmica do espírito e à própria essência da criação, que é baseada no movimento e na evolução contínua. E na pergunta 562A, Allan Kardec perguntou: de que natureza são as suas ocupações? E os espíritos responderam: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, as ocupações dos espíritos mais elevados envolvem responsabilidades que transcendem qualquer conceito material de trabalho. Eles estão em comunicação direta com a vontade divina e são intermediários entre Deus e o universo, garantindo que as leis universais sejam aplicadas e cumpridas. Isso indica que esses espíritos desempenham papéis fundamentais na manutenção e harmonia do cosmos, agindo como agentes diretos de Deus. A atividade deles é, portanto, de altíssima responsabilidade e de caráter profundamente espiritual, refletindo a ordem e o equilíbrio que permeiam a criação. E na pergunta 563, Allan Kardec perguntou aos espíritos: as ocupações dos espíritos são sem fim? E eles responderam: incessantes, sim, porque sempre ativos são os seus pensamentos, pois vivem pelo pensamento. Mas é importante não identificar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhe constitui um gozo pela consciência que tem de ser úteis. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui a resposta à profunda distinção entre as atividades espirituais e as atividades materiais. Os espíritos, particularmente os bons, mantêm-se em constante atividade mental, pois o pensamento é a essência de sua existência, ao contrário das atividades humanas que podem ser vistas como um fardo. As ocupações espirituais trazem uma profunda satisfação. Isso se deve à consciência de que suas ações são úteis e alinhadas com a vontade divina. Essa noção reflete o ideal de que a verdadeira felicidade e satisfação vem do serviço e da utilidade, especialmente quando essa utilidade é entendida em um contexto espiritual mais amplo. A alegria que os espíritos experimentam em suas atividades incessantes está intrinsecamente ligada à sua compreensão do bem que realizam e ao seu alinhamento com as leis universais.
E na pergunta 563A, Allan Kardec perguntou: imagina-se isto com relação aos bons espíritos. Entretanto, o mesmo se dá com os espíritos inferiores? E os espíritos responderam: a estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Por acaso vocês confiam ao aprendiz e ao ignorante os trabalhos que só um homem instruído pode executar? Então, meus amigos e minhas amigas, os espíritos inferiores que ainda não atingiram um alto grau de evolução têm ocupações condizentes com seu nível de entendimento e progresso moral. A analogia usada na resposta esclarece que, assim como na Terra, onde um aprendiz não pode ser encarregado de uma tarefa complexa, os espíritos em estágio de aprendizado recebem tarefas que correspondem ao seu desenvolvimento. Isso nos mostra que todos os espíritos, independentemente de seu grau de evolução, estão envolvidos em algum tipo de atividade que serve tanto para o seu progresso quanto para o cumprimento das leis universais. A natureza dessas atividades varia, mas a finalidade é sempre o crescimento e o aperfeiçoamento. E na questão 564, Allan Kardec perguntou: haverá espíritos que se conservem desocupados sem se ocuparem em alguma coisa útil? E os espíritos responderam: mas esse estado é temporário e depende do desenvolvimento de suas inteligências. Certamente há espíritos desocupados, como há homens que só vivem para si mesmos. Mas essa ociosidade pesa sobre eles, e cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade e felizes se sentirão por poderem se tornar úteis. Estamos nos referindo aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, porque em sua origem todos são quais crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto que por vontade expressa. Ou seja, os espíritos reconhecem a existência de espíritos que podem se encontrar em estado de inatividade e preguiça, mas deixam claro que esse estado é temporário e decorrente de um estágio de menor desenvolvimento intelectual e moral. A ociosidade, tanto para os espíritos quanto para os homens, não é um estado natural ou desejável e pesa sobre aqueles que a experimentam. Esse estado de inatividade é visto como uma fase passageira, uma vez que o desejo de progresso e a necessidade de atividade são inerentes ao espírito. À medida que o espírito evolui, ele desenvolve a consciência de si mesmo e do livre-arbítrio, o que naturalmente o leva a buscar atividades que contribuem para o seu próprio progresso e para o bem coletivo. A ociosidade, portanto, é uma condição ligada à ignorância e ao atraso espiritual e não ao estágio final do espírito. A evolução natural leva à atividade e à utilidade, que são fontes de verdadeira satisfação. Então, meus amigos e minhas amigas, as respostas às questões 562, 563 e 564 revelam que a atividade é um atributo essencial da existência espiritual. Mesmo os espíritos mais elevados não estão isentos de responsabilidades e ocupações que se tornam uma fonte de alegria ao invés de fardo. A evolução espiritual implica uma transição gradual de atividades mais simples para as tarefas de maior responsabilidade e complexidade, sempre orientadas pelo progresso e pelo bem comum. Essas ocupações espirituais são reflexos da ordem e da harmonia que permeiam o universo, e a atividade constante dos espíritos é a manifestação do dinamismo inerente à criação. A ideia de que o progresso é infinito e que a felicidade está intimamente ligada à utilidade e ao serviço é um dos pilares do pensamento espírita. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.